Olá, gente amiga, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Como é perigoso você ficar comparando, examinando a vida de outras pessoas em detrimento da sua vida. É um risco que você corre extremamente grande de ficar se comparando com a vida de outras pessoas. Isso é tão perigoso, isso é tão nocivo à sua vida espiritual, à sua vida emocional, que muitas pessoas estão perdendo o norte da própria vida, deixando de viver a sua própria vida para poder achar que vai viver a vida de uma outra pessoa. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma origem, cada pessoa tem uma essência, e é um grande perigo, portanto, você ficar se comparando, você ficar se examinando a vida de outras pessoas. Existem pessoas que acabam destruindo a própria história porque olhou para a vida de alguém, porque olhou para a história de alguém e disse o seguinte: olha, eu quero ser o que a pessoa é. Você nunca vai ser o que a outra pessoa é. A gente pode até mesmo olhar aqueles exemplos, histórias de vidas e se inspirar, mas se comparar, nós não podemos nos comparar. Na Bíblia Sagrada há o texto de um homem que se comparou, ficou examinando e veja como isso fez mal a ele. Os Salmos de número 73 é o Salmo de Asaf. E Asaf, segundo aqui o texto sagrado, ele estava se comparando com os ímpios, né? E ele falava muitas vezes ali, por que o ímpio prospera? Por que o ímpio parece que vive em mais segurança e ele que estava sempre ali na presença de Deus, na casa de Deus, parecia que não tinha tanta segurança, tanta paz, tanta prosperidade como o ímpio possuía. Olha como que você, quando começa a se comparar com a vida de outra pessoa, e volto a dizer, você não sabe a história, você não sabe como que aquela pessoa vive a vida dela, você não sabe o que ela fez para poder chegar aonde chegou. Aí você começa a olhar para a sua, se comparando, e você começa a viver uma vida frustrada. Isso é um abismo, meus amigos, que vai gerando outro abismo. Faz você, por exemplo, começar a perder o valor daquilo que para você sim é significativo, daquilo que para você sim é importante, porque você acha que aquilo é só alguma coisa qualquer, porque o outro não passou, porque o outro não viveu. Isso não tem nada a ver. Você precisa olhar para a sua história, construir a sua história, viver a sua vida. Veja só então o que diz aqui o texto sagrado. No verso de número 16, diz assim a palavra de Deus: quando pensava em entender isso, fiquei sobremodo perturbado. Olha, você começa a procurar entender. Por que uma pessoa tem o que tem? Por que uma pessoa faz o que faz? Por que outra pessoa vive da maneira que vive? E etc, etc. Sabe o que isso acontece? Você começa a ficar perturbado. Essa palavra ficar perturbado é o mesmo que você começar a sofrer, se martirizar, se ferir, se machucar. Você começa a ficar de uma maneira, querido, que muitas vezes você depois não entende porque outros problemas surgem. Ah, pastor, você diz assim, mas fulano de tal tem uma vida melhor do que a minha. Quem garante isso para você? Isso é o que você acha, isso é o que você pensa. Às vezes você olha para uma pessoa, você acha que ela é uma pessoa próspera, que ela é uma pessoa bem-sucedida, mas é uma pessoa que às vezes não dorme à noite, é uma pessoa que não tem paz, é uma pessoa que vive enferma, é uma pessoa que está sempre oprimida, amargurada. Às vezes o demônio está atormentando a vida daquela pessoa. Então você não pode comparar a sua vida com a vida do outro. Eu volto a dizer, você olhar para uma pessoa e se inspirar na história de vida daquela pessoa, nada demais. Poxa, fulano venceu. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Mas ele não disse para você viver a vida dele, a história dele, o momento de vida era o dele. Então, você não pode querer viver a vida de outra pessoa. Asaf ficou sobremodo perturbado quando começou a querer compreender determinadas coisas, né? Então,
O que eu quero transmitir para você hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir para você hoje é: foque na sua vida, cuide da sua vida, se importe com a sua vida, conheça, viva, desfrute da sua existência. E aí no versículo de número 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Olha, a melhor coisa na vida é você viver em comunhão com Deus, a melhor coisa é você experimentar da presença, da plenitude do Espírito de Deus para a sua vida, e isso é o que faz, sem sombra de dúvida, a diferença. Vamos orar agora? Pai Celestial, diante da Tua presença eu trago comigo essa multidão de pessoas que recebem essa palavra, que ouvem, ó Deus, esta mensagem neste amanhecer, e eu lhe peço, meu Pai querido, que o Senhor abençoe a vida de todas estas pessoas com Teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude esta pessoa a olhar para a vida dela e ver-se como o Senhor quer que ela veja, que ela receba a bênção e a força do Teu Espírito para ser, ó Deus, sempre esta bênção sobre a terra, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, um excelente dia para você. Lembre-se que a sua vida é a sua vida, a de outra pessoa é de outra pessoa, mas olha, nunca se esqueça que você tem o direito de ser feliz. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.